É um prazer muito grande estar com os irmãos nessa noite. Prazer maior pelo fato de podermos compartilhar a palavra do Senhor. Essa semana estávamos lembrando do pastor Bruce Wilkinson. Ele é o autor desse livrinho que muitos de vocês têm, chamado A Oração de Jabes. Mas não vamos pregar sobre a oração de Jabes. Estávamos apenas lembrando dele quando recordamos de algumas afirmações que ele faz sobre essa pérola preciosa, magnífica, que ele encontrou ao ler o livro de Crônicas, um livro um tanto quanto cansativo, um livro que é para poucos crentes, porque você tem que ser muito persistente. Há muitas genealogias. Aliás, os 9 primeiros capítulos de 1 Crônica são apenas genealogias hebraicas, e são nomes complicadíssimos, até mesmo para a pronúncia, para se falar. É aquele tipo de texto, segundo ele próprio diz no seu livro A Oração de Jabes, que o mais fervoroso dos crentes, quando chega nele, pula. Fala: Senhor Deus, me perdoe. A impressão que dá é que não tem nada a ver conosco, ou não tem nenhuma aplicação, né? O crente sincero, ele diz: não, eu vou passar e vou seguir em frente, que eu quero sempre algo que seja aplicável à minha vida. O Bruce, ele diz: encontrei uma pérola muito preciosa quando me deparei no capítulo 4, versículo 9 e 10, que registra não apenas poucos dados sobre a vida de Jabes, mas na narrativa da árvore genealógica, somente no texto de 1 Crônicas 4, 9, há algumas nuances, alguns complementos que o autor, o escriba, ele quis passar para ressaltar a importância e o valor daquele homem. E por isso a Oração de Jabes é um livro o qual foi considerado, ou é considerado, um best-seller, vendido mais de 9 milhões nos Estados Unidos, na América e pelo mundo todo, e é uma verdadeira preciosidade. Já estudamos aqui, o pastor Wagner já pregou para nós sobre a Oração de Jabes, e realmente é uma preciosidade. Na segunda-feira eu estava lendo 1 Crônicas, com base no seguinte raciocínio: se Bruce, o irmão Bruce, o pastor Bruce, encontrou essa pérola, eu também vou encontrar a minha. Eu também vou encontrar a minha. E aí eu comecei a ler as intermináveis e incansáveis genealogias. E, para ser bem sincero com os irmãos, muitas vezes até a língua da pronúncia, ela se enrola um pouco. Mas fato é que eu me deparei com algo precioso registrado no capítulo 2, versículo 7 de 1 Crônicas, que é o único texto que nós vamos nos basear como introdução, apesar que esse texto nos reporta a inúmeros outros. Mas nesse primeiro momento, eu queria compartilhar com os irmãos 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 7, e nós vamos encontrar aí também uma pedra. Veja só, capítulo 2, versículo 7. O filho de Carmi foi Acar, ou Acã, é a mesma coisa, tá? Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Pode parecer uma contradição chamar esse texto de uma pedra, mas na verdade, quando eu encontrei esse texto que relata algo mais a respeito da vida deste moço ou deste homem chamado Acar ou Acã, se em Jabes nós temos uma pedra preciosa, como o próprio autor do livro Oração de Jabes, ele nos diz, aqui nós temos, e eu disse ao Senhor Deus,
Eu disse ao Senhor Deus, isso não é uma pedra, isso é um paralelepípedo. Porque se em Jabes nós temos o aplauso de Deus, onde Deus ouviu a sua oração e atendeu, se em Jabes, no capítulo 4, versículo 9 e 10, nós temos a aprovação de Deus, e por isso é considerado uma pedra preciosa, aqui na história desse homem chamado Acã, ou Acã, nós temos um verdadeiro paralelepípedo, pesado, extremamente pesado. Eu então perguntei ao Senhor, que é muito bom você se relacionar com Deus, na tranquilidade do seu coração e na intimidade da sua alma. Senhor, eu fui procurar uma joia preciosa nesses textos de 1 Crônicas, nas narrativas genealógicas, e o Senhor me deu um paralelepípedo. Sabe o que Deus respondeu, queridos? Meu filho, diga ao meu povo de boas novas, e talvez aqueles que nos estejam assistindo pela internet, use esse paralelepípedo aparentemente pesado para pavimentar a estrada da sua vida, e você vai caminhar seguro. Textos como esse, onde inúmeras vezes nós ouvimos pregações e exposições bíblicas em nossas igrejas, causam-nos certos espantos, causam-nos temor, porque na maioria das vezes são textos que traz sobre nós algum tipo de cobrança, algum tipo de indagação, algum tipo de... que leva-nos a algum tipo de apreensão e de medo. Mas fato é que eu e você podemos, através desse texto, tirar grandes lições positivas a serem aplicadas na minha e na sua vida, para que tenhamos uma vida pavimentada sobre o alicerce, sobre o fundamento, sobre a firmeza dessa rocha que é a palavra do próprio Deus. Não é à toa que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, ele diz, olha, todo aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática, assimilando a sua vida e permitindo que a palavra molde o seu ser, estará construindo a sua vida, a sua existência sobre a rocha. Virão as tempestades, os ventos, os vendavais, correrão e baterão águas, mas a sua vida permanecerá firme, porque foi edificada sobre a rocha. Mesmo sendo uma rocha, um paralelepípedo, aonde podemos no primeiro momento olhar e não ver beleza alguma, mas eu e você podemos extrair desse texto, nos reportando a história deste homem, para entendermos por que nos anais da história, tanto do povo hebreu como da história cristã minha e sua, o legado, a história deste homem é registrada não por aquele que, como Jabes, Deus ouviu e atendeu o seu pedido, mas como aquele que trouxe grande desgraça e sofrimento ao seu povo, à sua nação, à sua família e a si próprio. A história de Acã, ela é registrada no livro de Josué, capítulo 6, começa no capítulo 6, 7, encerrando no capítulo 7 e no capítulo 8 vai se discorrendo, mas basicamente no capítulo 7 de Josué, é onde eu e você vamos encontrar a história desse moço. E vamos detectar de uma maneira onde possamos aplicar a nós, pavimentar as nossas vidas com esse verdadeiro paralelepípedo, essa rocha aparentemente pesada. Vamos poder pavimentar as nossas vidas, alicerçar a nossa fé, a nossa devoção e definir o nosso relacionamento com o Pai Eterno. Porque o que encontramos na vida desse moço é um princípio que o Pai Eterno estabelece na sua palavra e que foi para os tempos remotos do Antigo Testamento, mas também tem a mesma validade, a mesma aplicabilidade para nós nos nossos dias. O que houve com Acã? A história é muito simples. Não vamos ler os textos, mas eu vou narrar, e se você tem curiosidade, você anota o texto, Josué capítulo 6, 7 e 8, e depois na sua casa você vai poder compreender ou ler melhor o texto. Mas eu vou te narrar o texto, para que sirva de pano de fundo para nós entendermos essa questão. Por que este homem entrou para a história de uma maneira tão negativa? Josué atravessa o Jordão e vai enfrentar Jericó. Jericó é uma cidade extremamente fortificada. Se fechou, ninguém entrava e nem saía, porque os israelitas estavam à volta. Já era conhecida a fama dos israelitas.
Deus então dá ordem a Josué para que ele repasse essas ordens, ou Deus dá a sua palavra para que Josué repasse a sua palavra, e no repassar da sua palavra, o povo deveria ter uma total e plena atenção para que essa palavra pudesse se cumprir na vida dessas pessoas, ou essas pessoas cumprissem o que foi dito. E Deus disse: Josué, cercas Jericó. Durante 6 dias tu darás uma volta com a arca do concerto, mais os sacerdotes, os levitas, os soldados na frente e atrás. 6 dias vocês darão uma volta em torno de Jericó. Uma volta, 6 dias. Deus é muito didático, irmãos. Se tem um negócio que é muito legal na Bíblia, é isso. Nada de Deus é desorganizado. Nada de Deus é por acaso. Tudo que você encontra na Bíblia, Deus dizendo números, Deus dizendo medidas, Deus dizendo padrões, presta atenção. Porque sempre tem um princípio por trás de tudo aquilo. Quando ele vai construir a tenda, quando vai construir a arca, quando vai construir o tabernáculo, tudo tem medidas, tem regra, tem ordem. Nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Ele é um Deus de ordem. É por isso que Ele disse: haja luz, e o caos se desfez, e a ordem complexa, a beleza harmoniosa do universo se fez. E Deus diz: 6 vezes tu cercarás Jericó. Ninguém dirá uma palavra. Ninguém gritará. No 7º dia, você dará 7 voltas. E na 7ª volta, bote os homens para gritar, toque as trombetas, e as muralhas vão ruir. Tudo que tiver naquele lugar, diga ao povo de Israel: queimem, destruam, não poupem absolutamente nada, não guardem nada, não tomem para si nada, queimem tudo, porque é consagração à destruição, é consagrado a Deus para ser aniquilado, exterminado, extirpado, tirado, arrancado completamente. Muito provavelmente Acã ou não prestou atenção naquilo que fora dito naquele momento, ou faltou ao culto daquele dia. Porque se existe algo que nós aprendemos aqui já há 21 anos, dito pelo nosso pastor, o pastor Wagner, é que nenhum culto se repete, nenhuma palavra se repete, nenhum agir do Espírito Santo sobre a mente e o coração das pessoas se repetem. Todos os cultos e todas as reuniões são únicas. Graças a Deus por vocês estarem aqui, porque assim eu e você podemos ouvir da palavra dele. Talvez Acã não tenha dado a devida atenção àquilo que fora dito, ou não tenha levado a sério aquilo que é pregado, ou aquilo que é ensinado. Talvez Acã, por ida em questão, não tenha observado esse detalhe. Mas fato é que as muralhas se ruíram, o povo foi tomado, somente Raabe, a prostituta, foi poupada porque amparou os espias, e a vitória foi total, cabal, absoluta. O povo aniquilado, toda a cidade foi destruída, e a fama do povo hebreu se repercutiu por todas as demais nações da sua vizinhança. Logo em seguida, Josué reúne o povo e diz: agora vamos tomar Ai. Ai era o nome de uma cidade. A próxima cidade que o povo hebreu deveria tomar seria Ai. E Ai, comparado a Jericó, era insignificante. Era como... Não na insignificância, mas sim no tamanho, na proporção. Tá? Era como São Caetano a São Paulo, tá? Ou São Caetano a Rússia. Vai. Era algo assim, bem menor do ponto de vista demográfico, do ponto de vista geográfico, ou do ponto de vista de dificuldades de batalha. Tanto é que os soldados, para poupar alguns, disse a Josué, deram o seguinte conselho: Josué, não é bom que nós subamos todos, os homens estão cansados. A batalha em Jericó foi muito forte. Vamos apenas 2 ou 3 mil e nós vamos detonar a cidade de Ai. Subiram para combater uma cidade insignificante comparado com a cidade anterior, Jericó, que eles haviam batalhado. Foram escorraçados. Foram expulsos. Foram derrotados. Foram humilhados. Josué volta-se para Deus e diz: Senhor, quase que numa sensação de desespero, você encontra na oração de Josué como um líder que ficou angustiado, ficou perplexo. Como que vencemos tamanha cidade como Jericó e agora diante de Ai
possamos ser derrotados e humilhados. O que vão dizer as outras nações a nosso respeito? Virão sobre nós e vão nos destruir. Senhor, por que permitisse que chegássemos a este ponto? O que dirão do teu grande e precioso nome? E aí Deus vira e diz: Josué, presta atenção. É muito engraçado, muito legal. Deus diz para Josué: presta atenção, para de resmungar. Para de questionar. Procura compreender a circunstância. Se existe algo que impede a nós de fazermos uma leitura correta da situação e das circunstâncias, é a murmuração e a reclamação, porque ela bloqueia o raciocínio, ela bloqueia a nossa capacidade de entender, de assimilar, de criar, de ver situações, soluções para as situações que estamos vivendo. Mas Deus, além de chamar a atenção de Josué, Ele diz: existe anátema no meio de vós. Alguém trouxe maldição sobre este povo. Aquilo que deveria ser consagrado para destruição, alguém lançou mão. Obviamente que Deus já sabia quem o era, porque se Ele é onisciente, Ele já sabia exatamente, mas como Ele é misericordioso, Ele queria dar passo a passo, didaticamente, a oportunidade de arrependimento para este moço, Acã. E aí, Deus diz para Josué: reúne as tribos que eu vou separar. Das tribos que eu vou separar, reúne os clãs, os chefes das famílias que eu vou separar. Dos chefes de famílias que eu vou indicar, separe homem a homem, que eu vou separar, até chegar, passo a passo, naquele com quem eu quero tratar. E eu quero indagar a respeito do porquê não soube conviver com o meu não faça. Passo a passo foi dado, e tenho absoluta certeza no meu coração que foi a infinita bondade e misericórdia de Deus, dando oportunidade de arrependimento para este moço. Mas nenhuma atitude, nenhuma postura de rever o seu posicionamento ou a sua atitude foi tomada, a não ser permanecer calado, silencioso, até o último instante, quando a sorte caiu, a indicação caiu sobre ele, Acã. Por isso ele é considerado um homem que deixou um legado na história hebraica e na história da humanidade, um homem que trouxe desgraça sobre o seu povo. Diferentemente de Jabes, aquele que deixou um legado de bênção. Quando Josué chama Acã e diz: meu filho, há uma linguagem nas Escrituras, queridos, de ternura. O resultado dessa história não é de ternura, é de caos e destruição completa. Mas todo o processo de condução desse episódio é de zelo, de misericórdia, de oportunidade de arrependimento, de oportunidade de quebrantamento. Não é à toa que a Escritura diz que o homem, que muitas vezes, homem e mulher, o homem ou a mulher que muitas vezes é repreendido pela palavra de Deus e não se dar conta ao arrependimento, num dado momento será quebrantado sem que haja a mínima possibilidade de cura e sem que haja nenhuma injustiça por parte do Deus eterno. Você teme a Deus, queridos? Você teme a Deus? Nos tempos modernos, uma das coisas que nós mais queremos conduzir o nosso povo é uma vida onde o temor a Deus tem estado ausente. Mas nesta noite o Espírito Santo diz: você teme a Deus, meu filho, minha filha? Se não há temor de Deus no seu coração e na sua mente, muito provavelmente sua casa está sobre a areia. Josué chama aquele moço e diz: meu filho, o que você fez? E ele não teve como negar, ele disse: Josué, ao olhar os despojos de Jericó, cobicei uma linda capa babilônica, cobicei e lancei mão de alguns pedaços de ouro e de prata, porque eu olhei para tudo aquilo e imaginei quão útil aquilo seria para sanar a fome dos necessitados, quem sabe, ou talvez para trazer algum tipo de provisão ou de ajuda para o meu povo que porventura estivesse em sofrimento, quem sabe. O que levou Acã a cobiçar tudo aquilo. Talvez houvesse uma boa intenção. Quero dizer para cada um dos irmãos e irmãs, queridos, a minha e a sua vida não pode, não deve ser construída em cima de boas intenções.
A minha e a sua vida deve ser construída sobre a palavra de Deus. E quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz sim, é sim. E o que levou Acã a ter essa atitude foi exatamente o fato da cobiça que nasceu nos seus olhos e no seu coração. E a desatenção dele em relação àquilo que Deus havia dito. É tão interessante essa dinâmica de nos relacionarmos com o não de Deus. Aliás, o não é uma palavra que o homem moderno do século 21 não suporta. Os filhos não suportam o não do pai. O empregado não suporta o não do patrão. Os políticos não suportam o não do povo. Cada um de nós, formados com a nossa mente pré-concebida, do homem moderno, do século 21, achamos que o não leva-nos à destruição, à renúncia e à perda. Mas eu quero dizer para cada um dos irmãos e irmãs nessa noite, aqui, e os demais que nos assistem pela internet, o não de Deus significa vida. O não de Deus não significa morte. Se eu e você prestarmos atenção nos mandamentos, no decálogo do capítulo 20 de Êxodo, nós vamos encontrar não, 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 não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás o boi, a mulher, a ovelha, os bens do teu próximo. Não terás diante de ti outros deuses, somente a mim, Deus e Senhor, se curvarás e adorarás. E o não de Deus é o sim para mim e para você. Quando nós infringirmos, quando nós violamos, quando nós ultrapassamos os limites que Deus estabelece na sua palavra, o que está à nossa espera, assim como o legado que Acã nos deixou, é um legado negativo. Prestem atenção no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Este homem será a sua vida, essa mulher construída sobre a rocha. O legado que ele vai deixar para a sua igreja, para as futuras gerações, para a sua família, é um legado de firmeza, de solidez e de convicção. Queridos, num primeiro momento Deus disse, para entendermos essa questão do não de Deus, num primeiro momento Deus disse, Davi, vai à batalha. Enumere todos os seus soldados, agrupem ele, façam uma estatística, um levantamento, monte toda uma estratégia e vai à batalha. Eu vou dar o inimigo na tua mão. Num segundo momento, queridos, Deus disse, porque você enumerou tudo, porque você organizou demais a sua vida, porque você criou estratégias totalmente humanas e não se submeteu à minha soberania, ao meu poder, e buscou e não buscou a minha glória, agora você será derrotado. É complexo, querido, é um paradoxo nós entendermos. Há momentos em que Deus diz, pode ir. Há momentos em que Ele diz não. Nesse próprio texto de Josué, capítulo 7, você vai encontrar isso, capítulo 8. Porque se lá em Jericó Deus disse, tudo que tiver lá de despojo será destruído e consagrado a mim como destruição, para que não fique resquício nenhum. Porque essa notícia vai se esparramar por toda a humanidade, por toda a história da humanidade, e chegou até nós, século 21. Deus estava construindo uma revelação, onde Ele estava transmitindo a todas as demais nações já existentes na Palestina, em Canaã, naqueles territórios onde os hebreus iriam habitar. Ele estava construindo e deixando uma marca, só eu sou Deus, fora de mim não há nenhum outro. Esse que estava em jogo. Porque a reprovação de Deus foi tão veemente em cima de Acã, a ponto de determinar, reúna ele, seus familiares,
filhos e filhas, bois, bens e patrimônio, apedrejem, queime a todos, e que fique como um marco para todas as gerações, inclusive as gerações do século 21, que eu sou o Senhor. E quando eu digo não, não viole o meu não. Quando eu digo sim, vá em frente. Mas se eu disser não, obedeça. Porque eu sou o Deus eterno. Esse conceito de um Deus absoluto, aparentemente um déspota, que determina pelo seu beneplácito, pelo seu livre exercício da sua própria vontade exclusiva, sem nenhuma influência externa. Parece-nos chocante no século 21, mas esse é o nosso Deus. Por isso ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, creiam ovelhas, dou-lhes a vida eterna, e não, nunca jamais, ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso você pode crer nisso. Por isso você pode estar seguro no que diz respeito à tua eternidade, ou à glória futura que há de ser revelada a você. Porque o mesmo Deus, quando Ele diz não, Ele também diz sim. E quando Ele diz sim, Ele diz: tu és meu, e eu tenho o teu nome escrito na palma das minhas mãos. E Satanás e os seus demônios jamais arrancará você das minhas mãos, porque eu sou Deus. Mas quando eu digo sim, é sim. Quando eu digo não, creia, igreja, é não. É não. Davi foi repreendido pelo não de Deus, por não entender isso. Moisés, irmãos, Moisés, quando Deus disse: Moisés, fere a rocha e ela jorrará água, ele feriu a rocha lá em Êxodo e a água jorrou. No segundo momento, Deus disse: Moisés, fala a rocha. E Moisés não se apercebeu, não entendeu claramente o que Deus havia dito, e ele fere novamente a rocha. E Deus disse: Moisés, o nosso relacionamento ele é muito simples, porque é o divino se relacionando com o humano, mas existe alguns paradoxos nesse meio que você precisa observar. E você precisa observar que quando eu digo não, é não. E quando eu digo sim, é sim. E eu disse para você: fala a rocha. Porque a rocha era Cristo Jesus, que uma vez você iria tocar pela fé. E outra vez você iria falar. Porque se com tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai serás salvo. E essa rocha não precisa mais ser ferida. Ela foi ferida uma única vez e entrou no santuário dos santos e operou uma eterna redenção, como nos diz o escritor de Hebreus. E a partir daí nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, conforme diz Romanos 8:1, que já não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. O legado de Acã, queridos, foi um legado negativo. E Deus deixou registrado na sua palavra a história desse moço para que nós entendêssemos que eu e você, Igreja Batista Boas Novas, que recebemos um legado dos irmãos mais antigos, legado esse que é, por exemplo, essa igreja será casa de oração para todos os povos. Essa igreja deve ser uma igreja abençoadora, que abençoe o seu município, a sua cidade, o seu bairro, o seu estado, o seu país, o mundo onde ele vive. Esse legado eu e você abraçamos quando dedicamos as nossas vidas, quando entregamos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas com a nossa fidelidade, porque Ele diz: eu sou o Senhor e declaro. Esteja vindo você de qualquer outra denominação ou batista, Deus diz: eu declaro, eu digo, eu vos afirmo, tragam os dízimos à casa do Senhor, tragam as vossas ofertas à casa do Senhor. Alguns no século 21 não gostam da doutrina do dízimo, porque acham que ela é do Antigo Testamento. Ok, eu vou dizer para você,
Se você acha que a doutrina do Novo Testamento é mais light, eu digo para você, no Antigo Testamento era 10, no Novo Testamento é 100. No Novo Testamento é 100. E sabe quem declara isso? O Deus que diz, não faça isso. Não negue as tuas ofertas, os teus dízimos, à casa do tesouro. Não haja como Acã, que trouxe miséria, sofrimento e desgraça sobre o seu povo. Traga bênção ao seu povo. Tragam aquilo que vai servir de oferta, de aroma suave ao meu nome, para que eu manifeste a minha glória no meio do meu povo e para que eu abençoe o mundo. Esse é o legado que o Deus eterno espera que eu e você possamos abraçar, diferentemente do que aconteceu com Acã. A história de Acã deve ser uma história, mesmo sendo uma história negativa, mas nós devemos transformá-la num aspecto positivo. Ou seja, Senhor Deus, se porventura Tu dizes não e eu tenho infringido o Teu não nesta noite, eu quero dobrar os meus joelhos, eu quero quebrantar o meu coração e a minha mente e dizer, sim, Senhor, eu quero obedecer a Ti. Quando Deus diz, não adulterarás, e porventura algum sentimento de adultério cirandou sobre o teu coração, homem ou mulher, irmão ou irmã, Deus nesta noite diz, não adulterarás. Cabe a você tomar a decisão. Ser como Acã, fingir que não ouviu, ou ter uma atitude sábia de dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Estou submisso à Tua vontade. O Teu não é um sim para mim. Citei apenas um exemplo, dentre tantos outros que eu e você podemos observar, para aplicarmos às nossas vidas o princípio que Deus estabelece na Sua palavra, para que nós possamos deixar um legado de fé, um legado de têmpera, um legado de firmeza, de convicção, de devoção e de submissão ao Deus eterno, na espontaneidade de um coração sincero que deseja honrar e glorificar. O que é legal em tudo isso? Parece meio pesado, mas tem umas coisas legais. Todas as vezes que Deus convocou o seu povo para a santidade, para a santificação, todas as vezes que Deus diz santificai-vos, santificai-vos, Ele diz logo em seguida, porque eu farei maravilhas no meio de vós. Todas as vezes que Deus chama a atenção do seu povo para que haja um envolvimento mais sério, mais contundente, mais firme, mais sólido com Ele, há sempre uma promessa de bênção, há sempre uma promessa de sermos bem-sucedidos, porque muitas das vezes as nossas vidas estão amarradas, entrelaçadas, obstruídas, quase destruídas, porque ultrapassamos o não de Deus. Porque violamos aquilo que Deus diz. Sabemos que o homem não é salvo pelo cumprimento da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante do Pai, diz Paulo em Gálatas. Porém sabemos que a lei nos conduz a Cristo Jesus. Ela serviu de pedagogo, de aio, de condutor para nos levar a Cristo Jesus. Mas a lei, os seus mandamentos e as suas ordenanças continuam vigentes até os tempos de hoje e estará no juízo final da eternidade, porque é através dela que toda a humanidade será julgada. Mas graças a Deus que não vivemos mais segundo a lei, mas vivemos pela graça em Cristo Jesus. Porém o apóstolo Paulo nos diz, conduziremos a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para darmos lugar à libertinagem, porque se viverdes segundo a carne, infringindo os não de Deus, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então o não de Deus aparente, queridos, pode significar ou significa para nós sim, vida abundante. Procurai, porfiai, busquem entrar pela porta estreita, disse o mestre, porque largo e espaçoso é o caminho que infringe os nãos de Deus, e muitos são que entram por ele. Mas por ser apertado e estreito o caminho da vida eterna, poucos são que a encontrem. O legado que eu e você
a lição prática que eu e você podemos tirar da vida deste homem, Acã, ela diz respeito exatamente a observarmos, prestarmos atenção naquilo que Deus diz na sua palavra. Temos aprendido aqui em nossa igreja, nos domingos à noite com o pastor Wagner, que uma igreja saudável, uma igreja equilibrada, uma igreja que genuinamente ocupa um lugar de destaque no coração de Deus, é exatamente aquela igreja consciente que orbita em torno da palavra de Deus. Se você prestar atenção, temos o texto devocional que passamos a compartilhar com os irmãos. Isso não é liturgia de culto apenas, isso é intencional. O objetivo é despertar em você um zelo e um apego maior e uma atenção maior à palavra escrita, porque é ela que vai determinar a tua eternidade. Se você prestar atenção, cantamos, e os cânticos que temos, nós temos no seu pano de fundo textos bíblicos, todos eles com o objetivo de tornar eu e você pessoas mais atenciosas, mais dedicadas, mais voltadas àquilo que a palavra diz, porque nós somos o povo da palavra. Confiamos na palavra. Declaramos que vamos para a eternidade com Deus por causa da palavra. Declaramos que somos perdoados por causa da palavra. Declaramos que em Cristo Jesus podemos alcançar vida abundante por causa da palavra. Declaramos que quando a morte bater à nossa porta, nós vamos sorrir para ela e vamos dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que em Cristo Jesus todas essas coisas são passadas. É baseado na palavra que nós podemos dizer: quem pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação, o desemprego, a fome, a miséria, a queda da nota no Brasil, o aumento do dólar, a insegurança que paira no mundo, a angústia, a perplexidade no que diz respeito aos imigrantes. Quem pode nos separar do amor de Deus? A insegurança de andar nas ruas por causa dos assaltos, dos roubos e do crime? Não! É na palavra, é calcado, fundamentado, alicerçado na palavra que nós dizemos: nada, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se não fosse a palavra, irmãos, aonde nós poderíamos nos assegurar? Eu e você viveríamos como os demais, sem nenhuma esperança. Esse é o legado. Essa é a bola da vez. Essa é a herança que eu e você precisamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos irmãos em Cristo Jesus, para a nossa igreja, para os nossos vizinhos. Um legado de bênção, e não um legado de fracasso e de destruição, como fez Acã. Que Deus, finalizando, nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, com os olhos abertos eu oro pelo teu povo. Olha para o teu povo, Senhor Deus. Todos eles, todos nós temos as nossas tendências pecaminosas, temos as nossas mazelas e os nossos fracassos. Senhor Deus, que sejamos homens e mulheres corajosos, ao ponto de confiar aos teus pés para obtermos o perdão. Para que não haja no coração dos teus filhos e filhas sentimento de culpa, sentimento de rejeição, mas sim, ó Pai, que haja no coração dos teus filhos e filhas sentimento de aceitação, de acolhimento, de cuidado, porque essa é a tua vontade. É ver os teus filhos e filhas abençoados, contanto que eles estejam observando os limites que o Senhor estabeleceu. Quando o Senhor disser não, mesmo que a nossa natureza puxe para o sim, Senhor Deus, que o teu povo diga não. Vou dizer não para o pecado, vou dizer não para o mundo, vou dizer não para a concupiscência, vou dizer não para a arrogância, porque eu quero viver para a glória do Deus Pai. Preserva o teu povo, Senhor Deus. Quanto potencial nós temos aqui, quanta capacitação, quantas possibilidades o teu povo tem, teus filhos e tuas filhas, quanta
Quanta potencialidade de vida que muitas vezes está sucumbida e exprimida numa vida sem perspectiva, sem esperança, sem beleza, como essas flores que estão à nossa frente. Senhor Deus, o Senhor nos colocou neste mundo para brilharmos para a Tua glória. Eu faço essa oração pelos Teus filhos e filhas, porque eu não quero ser pesado sobre o coração e a mente de nenhum dos meus irmãos e irmãs. Eu gostaria muito, Senhor Deus, que a minha palavra nessa noite pudesse impulsioná-los em direção ao Senhor, porque Tu és o Pai que está com os braços abertos, sempre dizendo: filho, me dá Tua vida, me dá Tua existência, para que eu possa abençoar-te. Eu te conduzirei além, muito além, pelo meu Espírito Santo. Eu te farei compreender verdades profundas a meu respeito. Eu te acolherei como um pai que acolhe o teu filho e a sua filha. Cuida do teu povo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cuida do teu povo. É um povo querido e amado. É um povo pelo qual Jesus Cristo derramou o seu sangue. Por isso eu recomendo cada um dos meus irmãos e irmãs aos teus cuidados, para que juntos nós possamos deixar um legado de fé por toda a eternidade, nesse município, nesse estado e no nosso país. Amém, queridos? Deus abençoe, queridos. Deus abençoe cada um de vocês, de todo o coração, eu desejo. Obrigado.